Gente, tem uma coisa que eu venho percebendo na prática em relação às pessoas que têm essa dificuldade aí em relação à timidez e à ansiedade social, que pode ser útil em termos de estratégia terapêutica para você utilizar aí no seu dia a dia, em qualquer situação complicada aí que você for enfrentar. Qual? A gente já sabe, já de um bom tempo para cá, que uma das características que é muito presente nessas pessoas, né, que são muito tímidas, etc, 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 é que são pessoas que se cobram muito em relação a várias coisas, tudo bem? Elas se pressionam, se julgam de uma maneira muito rígida, principalmente em termos de comportamento social ou de desempenho social. Em que sentido? No sentido de que elas não podem errar socialmente. Exemplo, elas estão numa interação qualquer, ou vão apresentar um trabalho, e elas não se permitem esquecer alguma frase qualquer, ou não se permitem gaguejar, ou não se permitem demonstrar qualquer sinal de ansiedade. Essa é uma característica básica que está presente na maioria das pessoas que têm esse tipo de dificuldade, certo? Então, qual é a estratégia que eu venho trazer aqui para vocês e que eu venho percebendo que ela é bastante presente nessas pessoas? Geralmente, quando essas pessoas elas estão numa situação social, seja ela qual for, mas assim, vamos pegar aqui um exemplo mais prático de situações informais. Então ela está ali num grupo de amigos, ou ela está ali numa conversa informal, no intervalo de trabalho, com os colegas de trabalho, enfim. E o que acontece normalmente é que essas pessoas elas ficam se cobrando e se pressionando para interagir. Como assim? Vamos supor assim, tá ela e mais umas 3 pessoas. Podem ser amigos ou podem ser colegas de trabalho. E essas outras pessoas, elas estão conversando, estão interagindo. E a pessoa tímida, com ansiedade social, ela está ali calada, sem falar nada. Tá? Vamos pegar esse exemplo. E aí ela começa a se pressionar, a se cobrar de tem que falar alguma coisa, tem que contribuir com alguma coisa, eu tenho que interagir, eu tenho que saber o que falar, as pessoas vão me achar estranha porque eu estou muito calada, eu estou muito quieto e assim por diante. Então, existe essa pressão interna que a pessoa tem, que é uma pressão interna no sentido de ela ficar pensando e se cobrando de ter que falar alguma coisa e ter que interagir. Só que o problema dessa cobrança de ter que interagir é que isso contribui para que a ansiedade fique ainda mais alta e, consequentemente, a ansiedade ficando mais alta, fica mais difícil da pessoa interagir. Então isso cria um ciclo vicioso, onde a pessoa está numa situação social e ela está na dela, está quieta, e ela percebe os outros interagindo, e a partir disso ela começa a se cobrar de ter que interagir também, uma cobrança muito intensa, e essa cobrança vai desencadear uma ansiedade cada vez maior, e por sua vez essa ansiedade cada vez maior vai dificultar o comportamento de interação social que ela tanto deseja ter. Então, qual é a minha sugestão? Que você procure ter uma atitude, né, um movimento de não se cobrar de ter que interagir. Porque no final das contas, né, para pensar junto comigo aqui, você não tem qualquer obrigação legal, e eu estou falando assim, obrigação legal em termos de lei.
né? Não está escrito em lugar nenhum que você tem que interagir socialmente. É óbvio que é um comportamento importante de você interagir. Sim, mas ele não é obrigatório. Tudo bem? E eu estou falando aqui, né, na questão de você usar como uma estratégia, você não se pressionar, não para você não interagir socialmente, mas sim para que você utilize isso como uma estratégia para controlar ou para administrar a tua ansiedade naquele momento. Então comece a refletir nesse sentido, né? Assim, eu tenho direito de ficar calado aqui, eu tenho direito de não me expressar, eu tenho direito de não interagir. Eu não sou obrigado a falar ou a conversar com ninguém só porque as outras pessoas estão conversando e interagindo, né? Então, nesse sentido, você acaba criando uma atitude mais segura e mais positiva em relação a você mesmo. E também, nesse sentido, você acaba se respeitando mais. Porque se você acredita que você, de fato, não é obrigado a interagir e tem esse direito, você fica seguro e tranquilo em relação a isso. E aí a cobrança de ter que interagir diminui. Diminuindo a cobrança de ter que interagir, provavelmente a tua ansiedade vai diminuir também. A tua ansiedade diminuindo, você vai ficar mais confortável e mais à vontade para se expressar, para falar e para interagir. E a coisa vai fluir mais naturalmente. Tá? Então, tenta pensar nisso que eu coloquei para você aqui, nessa estratégia, nessa outra perspectiva de pensar sobre uma situação social e tente colocar isso em prática e veja que resultados isso traz para você. Tudo bem? Bom, é isso. Comentários, dúvidas, sugestões, vocês podem escrever para mim aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.